Boa noite. 9 anos depois do crime, Gil Rugai é condenado a 33 anos e 9 meses de cadeia pelos assassinatos do pai e da madrasta. O ex-seminarista de 29 anos vai poder recorrer da sentença em liberdade. Exatamente. Vamos agora ao vivo ao Fórum da Barra Funda, onde está o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanhou este último dia de julgamento. Eduardo, boa noite. Gil Rugai só não saiu caminhando pela porta da frente do fórum porque não quis, né? Para evitar uma certa exposição, não, Ana Paula? Boa noite a você, ao Celso e a todos. Gil Rugai saiu de camisa, sem gravata, de paletó, dentro do carro da família. Nas imagens que nós vamos acompanhar agora, há exatamente alguns minutos, 8h10 da noite exatamente, Gil Rugai saiu daqui. Esse é o instante em que a sentença será proferida. Gil Rugai saiu no carro da família, no banco de trás, acompanhado pela mãe, pelo irmão Léo, e foi provavelmente para a casa da avó materna, que fica no bairro de Perdizes, perto, inclusive, de onde o crime aconteceu em 2004. Essas são imagens, Gil Rugai no banco de trás. Ele ouviu a sentença de frente para o juiz Adilson Palkowski, depois comemorou com os seus advogados, abraçou a mãe, abraçou o irmão Léo, ficou alguns minutos numa antessala, uma sala atrás do Tribunal do Júri, aguardando o melhor momento para esse instante aí, em que ele sairia no carro da família para a casa dele. E saiu sem escolta policial, diga-se de passagem. A escolta foi solicitada pelos advogados de defesa, mas nós não temos a informação exata do porquê ele não foi acompanhado por policiais militares. Ana, Celso. Eduardo, a gente tem uma previsão de quanto tempo ele vai ficar em casa antes de cumprir a pena? Bastante tempo, provavelmente, Celso. Isso porque o juiz decidiu que ele vai cumprir, ele vai aguardar a apelação, né, em liberdade. Até levando em conta uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que diz que o réu que vai a um julgamento solto aguarda também em liberdade a apresentação dos seus recursos. Ana, Celso. Ô Eduardo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Pelas contas que a gente fez aqui, o Gil, cumprindo 1/6 da pena total, ficaria mais ou menos 5 anos e meio na cadeia. Se ainda forem descontados esses quase dois anos que ele já ficou preso, essa conta cai para, sei lá, 3 anos e meio mais ou menos. É isso? Ele vai sair daqui a pouquinho da cadeia? E olha que a legislação mudou, viu, Ana? Hoje em dia seriam 2/5. Como o crime aconteceu em 2004, é de fato 1/6. Então, se você levar em conta que ele foi condenado a 33 anos de prisão, esse 1/5 chega a 5 anos, 7 meses e 9 dias. Como o Gil cumpriu quase 2 anos e meio preso, com mais 3 anos quando for preso, se o habeas corpus que está em favor dele for de fato cassado no Supremo Tribunal Federal, daí, com mais 3 anos, ele vai para o regime semiaberto. Diga-se de passagem, regime semiaberto que praticamente não existe no Brasil. Não há muitas vagas nos presídios para quem está nesse tipo de regime. É claro que para Gil Rugai e para outras pessoas presas em circunstâncias de grande clamor público, é provável que ele durma assim na cadeia quando chegar o momento. Acompanhe o instante da decisão proferida pelo juiz Adilson Palkowski, agora há pouco, aqui no Tribunal do Júri. Eram 10:07 da noite quando o juiz leu a sentença. O corpo de jurados, regularmente constituído e de conformidade com o termo de votação em anexo, condenou o acusado por duplo homicídio qualificado. Depois de anunciar a decisão dos 7 jurados, o juiz fez uma dura crítica a Gil Rugai. Como o réu, a todo momento nos autos, negou qualquer envolvimento nos homicídios das vítimas, mantendo socialmente uma aparência de bom moço, até frequentando igreja, demonstra personalidade intensamente dissimulada, cuja personalidade, nesse contexto fático-jurídico, aponta cuidar-se de pessoa extremamente perigosa. E, enfim, anunciou o tamanho da pena. Totalizando-se 15 anos de reclusão pelo assassínio de Alessandra e 18 anos e 9 meses de reclusão pelo homicídio de Luiz Carlos, com o total, assim, de 33 anos e 9 meses de reclusão. Antes da leitura da sentença, porém, um grande boato tomou conta do tribunal de que Gil Rugai sairia daqui preso e algemado. Mas o juiz levou em conta uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: réu que vai a julgamento solto também aguarda os recursos em liberdade. E os recursos virão, garante a defesa. Apresentaremos recurso, até mesmo diante de todo o quadro colocado. Houve uma desconstrução
de 9 anos em 5 dias. Não tenho a menor dúvida, apresentaremos a apelação, mas precisamos agora com calma, tranquilidade, estudar a matéria para apresentá-la ao Tribunal de Justiça. Ele tem uma personalidade dissimulada, ele é perigoso, ele não é esse anjinho que parece, ele não vai participar do conclave, muito pelo contrário, é uma pessoa extremamente dissimulada, ele realmente é uma pessoa que não poderia conviver em liberdade. Eu divido um carro com qualquer um dos réus que eu já condenei, mas com Gil Rugai eu não divido esse carro. Frase forte essa do promotor Rogério Zagallo, que continua aqui ao meu lado, ao vivo, para o Jornal da Record. Promotor, muito obrigado por falar ao vivo aqui conosco. O senhor chegou a afirmar hoje, logo depois da sala secreta, do instante em que os 7 jurados, os juízes de fato dessa causa, decidiram o futuro do réu, o senhor chegou a dizer o seguinte: fui atacado, me chamaram de ridículo, ouvi inclusive que não tinha estudado. Agora, missão dada é missão cumprida. Como é que o senhor está se sentindo? Exatamente, a sensação de dever cumprido. Eu insisto, missão dada, missão cumprida. Desde o momento que me foi atribuída a responsabilidade de fazer a acusação nesse caso, eu senti um peso da grandiosidade que envolveria esse julgamento. E nos bastidores, em todo aquele período que antecedeu o julgamento, as reportagens, as notícias davam conta de que os advogados me chamavam de ridículo. Os advogados diziam que a minha peça acusatória seria ridicularizada, os advogados eles demonstravam um desprezo pela parte contrária e agora esse resultado vem demonstrar que nada daquilo que eles estavam falando, propalando, dizendo que iriam provar, que iriam mostrar, que iriam dizer e que tudo isso tudo foi o resultado do julgamento. Foram 5 dias de julgamento, isso tudo começou na segunda-feira, o Brasil inteiro de olho para aquela sala, embora não pudesse entrar lá. Houve algum momento específico em que o senhor notou, olhando para os jurados, 5 homens, 2 mulheres, que eles começaram a se convencer de que o senhor tinha razão? Particularmente eu gostaria de dizer que eu nunca tive dúvida da responsabilidade e da condenação do Gil Rugai. Agora, conforme as provas foram sendo produzidas, as testemunhas entravam, saíam, eram sabatinadas, eu não tinha dúvida nenhuma de que os jurados estavam cada vez mais se convencendo a respeito à atividade da defesa, mas ali não tinha como ser Gil Rugai absolvido. Eu acabei de falar com alguns dos advogados, inclusive, a gente está revendo imagens do instante em que Gil Rugai deixava aqui o tribunal, e um deles, que acabou de passar por aqui no nosso link, inclusive ele cumprimentou, ele disse que vai apresentar o recurso e que vai considerar, inclusive, a possibilidade de anulação do julgamento. Eu quero que daqui a pouco o senhor fale disso. Antes, Ana Paula Padrão tem uma pergunta para o senhor. Promotor, boa noite, muito obrigada por estar conosco aqui hoje e parabéns pela sua atuação. Eu gostaria de perguntar o seguinte, eu conheço as leis, eu acho que quem está em casa nos ouvindo conhece um pouco das leis brasileiras também, mas pelo amor de Deus, 2 mortes, matar o próprio pai, sair como se nada tivesse acontecendo, quer dizer, amanhã a gente pode encontrar esse sujeito na rua, não é pré-julgamento, ele agora está efetivamente condenado. Vai ficar na cadeia o quê? 4 anos, 5 anos? Se ficar 6 anos? A gente não pode fazer mais nada a não ser isso? Lamentar. A única coisa que nós podemos fazer é lamentar, porque essa é a realidade que nós temos que enfrentar, porque a nossa legislação é isso, é uma legislação que, se comparada com de outros países sérios, ela toma lavada. Aqui no Brasil, por exemplo, uma pessoa que mata o pai e a mãe é julgada depois de 5 dias, depois de 9 anos de processo, consegue-se a condenação de 34 anos. Essa pessoa sai pela mesma porta que entrou, como se nada tivesse acontecido, vai amanhã tomar café. Vai tomar café na padaria com outras pessoas, vai encontrar com pessoas que pagam seus impostos, vai encontrar com pessoas que nunca praticaram o crime e a gente fica olhando isso sem entender. Eu, como professor, às vezes eu tenho dificuldade de ensinar para os meus alunos, agora imagina o cidadão que está assistindo esse tipo de reportagem, fala, poxa, mas a pessoa matou, o pai matou, foi condenado e sai. Mas é essa a realidade do nosso país, infelizmente. A gente precisa desencadear um intenso debate para que a gente possa saber o que nós queremos, que tipo de justiça criminal a gente quer, porque essa que está agora implantada, ela é ridícula. Lembrando que o julgamento foi adiado 2 vezes, né? Por 2 oportunidades ele não foi julgado. Ana? Doutor Rogério Zagallo, Celso Freitas, o senhor ficou impressionado, o senhor disse aí, deu depoimento que ficou impressionado com o comportamento, com o olhar do Gil Rugai durante a audiência?
Em 20 anos de carreira, eu já tive a oportunidade de fazer acusação em mais de 1.200 julgamentos, dos mais perigosos, homicidas. Isso nunca intimidou, só que em todas essas pessoas que eu olhava, eu cruzava os olhares, essas pessoas sentiam o peso da lei, sentiam o peso da justiça, e elas abaixavam os olhos e sentiam esse tipo de realidade. No julgamento de hoje, durante esses 5 dias, eu percebi que o Gil Rugai não tem essa sensação. Sequer no momento da sentença, né, em que descobriu que foi condenado a 33, quase 34 anos de prisão. É impressionante a postura da pessoa quando soube que foi condenado a 34 anos, não moveu um músculo. E ao longo desses 5 dias, várias pessoas me avisaram e eu percebi isso. Ele olhava com aquele olhar intimidando, aquele olhar realmente desafiador. É um olhar que um homicida normal, um homicida por mais cruel que ele seja, não tem. Eu acabei de dizer aqui que eu ando em um carro com o mais perigoso membro do PCC, mas eu não ando num carro com o Gil Rugai. Nós mostramos isso agora há pouco numa das nossas reportagens. Promotor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Agora o senhor vai descansar. Obrigado por falar conosco. Lembrando que a defesa tem 10 dias para apresentar o recurso ao Tribunal de Justiça, recurso, apelação a essa condenação. Isso pode seguir, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, os recursos permanecem. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações aqui do Tribunal do Júri, onde ocorreu o julgamento de Gil Rugai. Ana, Celso. Obrigado, Eduardo. Até já. Os policiais das UPPs estão sendo hostilizados em algumas comunidades do Rio de Janeiro. No complexo de Manguinhos, houve protesto de moradores depois que um homem foi ferido por um policial durante uma briga. Policiais chegam à comunidade para conter manifestantes. Eles jogam pedras para atingir os PMs que estão do outro lado da calçada. Aqui funciona uma unidade de polícia pacificadora, uma base permanente de patrulhamento. Mesmo assim, esse grupo sai de uma viela e segue para a avenida principal. No trajeto, eles encontram mais policiais. Quando chegam ao asfalto, vão em direção ao ônibus e jogam pedras. Os passageiros descem rápido. Imagens de um cinegrafista amador mostram como o ônibus ficou. O motorista teve ferimentos leves. Eles chegaram com muita violência, já cercando o ônibus e atirando pedras. E só deu tempo de eu abrir as 2 portas do ônibus. Quando eu abri as portas do ônibus, eles já foram invadindo, chegaram na escada, mandando descer. A confusão teria começado porque, ao separar uma briga, um PM teria baleado um morador. Se a UPP é para defender a população, eles não estão defendendo. Eles são os primeiros a começar a guerra. Tumulto também em outra comunidade onde foi instalada uma UPP. Um policial foi baleado e 3 ficaram feridos durante uma perseguição a criminosos. Um suspeito foi preso e um fuzil e munição apreendidos. Com as UPPs, a violência diminuiu nas comunidades, mas esses casos mostram que alguns bandidos ainda se abrigam em lugares que receberam unidades de polícia pacificadora. As forças de segurança têm um trabalho a fazer. São áreas que estão em processo de pacificação, então é um trabalho longo, é um trabalho que demanda mudança de muitos costumes e de práticas anteriores dessas áreas que antes eram dominadas por quadrilhas armadas. Preso no Pará, um casal suspeito de chefiar um esquema de tráfico de pessoas para a prática de exploração sexual. Uma das boates do casal funcionava dentro do complexo da usina de Belo Monte. Adão Rodrigues e a mulher Solide Triques chegaram à capital do Pará no início da tarde. Eles prestaram depoimento em Altamira e ficarão presos em Belém. Eles são acusados de chefiar uma quadrilha de exploração sexual que trazia meninas do sul do país para Altamira. Das 5 boates fechadas até agora, uma ficava dentro do complexo da usina de Belo Monte. O casal é dono da boate. Segundo a polícia, antes de vir para o estado do Pará, Adão já havia sido preso em Rondônia, onde também mantinha uma casa de prostituição próximo ao canteiro da hidrelétrica de Jirau. Ele recorreu e respondia o processo em liberdade. O casal escolhia o local para montar as boates pela grande quantidade de homens em um mesmo lugar. O senhor Adão já teve mais de 10 casas, tá? Com a mesma finalidade de prostituição em vários estados. Até agora, 36 mulheres foram libertadas. Elas viviam trancadas dentro da boate e tinham dívidas com o patrão. A promessa era ganhar R$14 mil por semana.
dinheiro que elas nunca viram. Em Ibiúna, 70 quilômetros de São Paulo, a polícia descobriu uma refinaria de drogas. No local, a polícia encontrou grande quantidade de cocaína, crack, maconha e êxtase, munição e R$80 mil em dinheiro. Um casal foi preso. Os dois são acusados de abastecer traficantes da capital paulista. Em Porto Alegre, motoristas tentam escapar da blitz da lei seca. Com tantos veículos fugindo ao mesmo tempo, os policiais precisaram correr para fazer as abordagens. Ao todo, 10 motoristas foram autuados por dirigirem bêbados. O governo fecha acordo com portuários e greve é suspensa. Cerca de 30 mil trabalhadores estavam parados em todo o país. Por causa da paralisação, várias áreas portuárias ficaram congestionadas de caminhões. E agora, casos de pedofilia em 2 capitais. Em Belo Horizonte, um homem gravava partes íntimas de meninas nas ruas. No Rio de Janeiro, outro homem se passava por produtor de novelas para abusar de crianças. Na casa de Ricardo Damasceno, de 35 anos, os policiais encontraram um computador com várias fotos e vídeos de jovens e até crianças com idades entre 2 e 3 anos. Muitas delas estavam nuas nas imagens. O que mais chamou a atenção foi o vídeo com cenas de sexo explícito entre um homem e um bebê. Não tinha noção de que ele fazia isso. Eu tô chocado. A polícia rastreou o computador de Ricardo durante uma semana depois da denúncia do pai de uma adolescente. O homem procurou a delegacia e contou que a jovem teria enviado fotos para um suposto produtor de televisão e acabou ameaçada e obrigada a ficar nua em frente a uma câmera de computador. Diante do desespero da minha filha, eu decidi alertar os demais pais e as crianças que ficam envolvidas nessa coisa da internet, tomar o devido cuidado. No computador também foram encontradas provas de que ele falsificava documentos e teria um falso site de vendas. Na delegacia, Ricardo negou todos os crimes. Eu não sabia qual é a acusação. Em Belo Horizonte, outro homem foi preso acusado de pedofilia. Segundo a polícia, o acusado filmava partes íntimas de meninas nas ruas. Ele usava um saco plástico para esconder a câmera. Frederico negou a acusação e disse que está de férias no Brasil e usa a câmera para filmar pessoas e paisagens. Está filmando só as pessoas que estão andando, os rostos das pessoas. Eu queria filmar Belo Horizonte aqui no centro. Em Olinda, Pernambuco, 2 homens invadem uma lotérica. Eles tentam pegar o dinheiro do caixa e não conseguem. Roubam objetos dos clientes e fogem. No dia seguinte, os 2 voltam com uma marreta. Um deles quebra o vidro do caixa e o outro pega o dinheiro. Eles fogem. Uma mulher que estava na fila recolhe algumas notas caídas no chão. Os 2 foram identificados e presos. Em Goiânia, um homem é perseguido por policiais civis depois de assaltar uma farmácia. O ladrão não para ao ouvir a voz de prisão e é baleado várias vezes. Mesmo caído, ele revida e atinge um policial. Outro investigador atira contra o criminoso, que morreu perto do local do crime. A blogueira cubana Ioane Sanches visitou hoje em São Paulo uma das prisões da ditadura militar brasileira. Uma pausa na maratona de compromissos. Ioane Sanches aproveita para atualizar o blog dela. A visita ao Brasil, com discussões políticas, apoio e protestos, é marcada também por pequenos prazeres. Me llevo el sabroso sabor del pan de queso. Tantos eventos e entrevistas afetaram um pouco a voz da blogueira, mas nada que a impedisse de manter a pregação contra o regime cubano. El gobierno cubano es como un padre autoritario y cuando los hijos, que somos los ciudadanos, nos comportamos mal, o sea, opinamos, decimos, tomamos un micrófono en el extranjero y hablamos de la realidad cubana, casi siempre de detrás viene el castigo. No início da tarde, Ioane foi ao centro de São Paulo conhecer o Memorial da Resistência. As celas, como essa, são uma lembrança de um período dramático da história brasileira. Aqui funcionava o DEOPS, Departamento da Polícia Civil de São Paulo, que investigava
e prendia opositores da ditadura militar. Acompanhada pelo governador Geraldo Alckmin, Ioane visitou a mostra sobre a transição de ditaduras para democracias em países da América Latina. Uma visita emocionante para quem luta exatamente pela liberdade de expressão. As dictaduras e os autoritarismos não importa seu color político. Lo que importa es que reprimen al ciudadano, controlan cada detalle de su vida, convierten a una sociedad civil en una sociedad minusválida, sin derecho a la protesta, sin derecho a la libertad. No domingo, Ioane Sanches vai ao Rio de Janeiro e na segunda-feira embarca para a República Tcheca. No Canadá, 4 policiais foram suspensos por abuso de autoridade. Uma câmera de segurança flagrou agressões. Os oficiais, como você vê aí, dão socos, chutes num homem suspeito de praticar roubos. Isso na cidade de Quebec. Em seguida, mais 2 policiais chegam para imobilizar esse rapaz que não foge. Os policiais disseram que precisaram usar a força porque estavam em perigo. Eles foram suspensos e tiveram as armas apreendidas. E o suspeito foi preso. O campeão paralímpico Oscar Pistorius foi solto hoje sob fiança de mais de R$200 mil. O sul-africano deve aguardar o julgamento pela morte da namorada em liberdade. Oscar Pistorius deixou o tribunal cercado pela família. Foram 9 dias de detenção. Agora ele vai aguardar o julgamento em liberdade. O atleta admitiu ter matado a namorada e modelo Reeva Steenkamp, mas disse que tudo não passou de um engano trágico. A promotoria acusa Pistorius de assassinato premeditado e pediu que ele continuasse preso por ter dinheiro, meios e motivo para tentar fugir do país. O juiz discordou e aprovou a liberdade sob fiança equivalente a mais de R$200 mil. Os parentes e amigos reagiram aliviados, mas o juiz impôs condições. Oscar Pistorius teve que entregar à justiça os 2 passaportes e as armas que tem. Ele terá que se apresentar à polícia 2 vezes por semana e está proibido de consumir bebidas alcoólicas. A próxima audiência está marcada para o dia 4 de junho. Mas ainda não existe previsão de data para o início do julgamento. Segundo a imprensa italiana, um relatório apontando casos de homossexualismo e chantagem no Vaticano motivou a renúncia de Bento XVI. O título da matéria do jornal La Repubblica é Sexo e Carreira, as chantagens por trás da renúncia de Bento XVI. De acordo com a reportagem, um relatório secreto, elaborado por 3 cardeais, mostra que religiosos do chamado lobby gay do Vaticano eram chantageados por pessoas com quem mantinham relações homossexuais. Os encontros aconteceriam em vários locais de Roma, entre eles uma sauna e até mesmo nos quartos do Vaticano. Bento XVI teria recebido o documento, que tem mais de 300 páginas, no mesmo dia em que informou a renúncia ao cargo. O Vaticano não confirmou nem desmentiu a existência do documento. O governo da Venezuela divulgou o primeiro boletim médico desde a volta do presidente Hugo Chávez ao país. O ministro das Comunicações disse em rede nacional que a infecção respiratória não está controlada e o estado de saúde do presidente Hugo Chávez é delicado. Ele respira com a ajuda de aparelhos. Chávez luta contra um câncer na região pélvica. Forte nevasca atinge o centro dos Estados Unidos. Por causa do mau tempo, um avião derrapou na pista. Ninguém se feriu. A neve fechou escolas e interrompeu o tráfego em várias estradas. 2 pessoas morreram. Na Espanha, mais de 1.000 voos da maior companhia aérea do país já foram cancelados. A greve dos funcionários completou hoje 5 dias. Eles protestam contra os cortes anunciados pela empresa. A tragédia de Santa Maria, dos 26 jovens que ainda estão internados, 4 respiram com a ajuda de aparelhos. E hoje em Porto Alegre, boates que não apresentaram um plano de combate a incêndios foram fechadas pela prefeitura. O dia foi de fiscalização nas boates da capital gaúcha. Agentes da prefeitura e homens do Corpo de Bombeiros fizeram as vistorias. Das 102 casas noturnas de Porto Alegre, apenas 21 apresentaram o plano de prevenção de incêndio no prazo dado pela prefeitura. A partir de agora, todas as outras vão ser fiscalizadas e quem não estiver em dia vai ficar assim.
com as portas fechadas. O alvará de incêndio fica sendo a nossa grande busca. Em Santa Maria, a polícia ouviu o depoimento do bombeiro que assinou o alvará de liberação da Boate Kiss. Em 2010, o tenente-coronel Daniel da Silva Adriano considerou o local seguro para o público, mas sem um plano de prevenção de combate a incêndio. Fato que ele nega. No modo geral, ele acredita que todas as medidas que eram necessárias de serem tomadas quando a boate abriu foram tomadas. Segundo o último boletim médico, 26 vítimas do incêndio na Boate Kiss permanecem hospitalizadas. 4 delas respiram com a ajuda de aparelhos. Nesta sexta-feira, o ministro da Saúde esteve em Porto Alegre, onde falou das medidas de acompanhamento das vítimas e de apoio aos familiares. Nós vamos manter o Centro Especializado de Psicossocial funcionando 24 horas, pelo menos pelos próximos 6 meses, e montamos equipes itinerantes para fazer visitas domiciliares. Depois de mais de 30 horas, terminou a rebelião na penitenciária de Contagem, em Minas Gerais. As 2 pessoas que eram mantidas reféns foram libertadas no fim da tarde. As negociações duraram até o fim da tarde, quando os presos decidiram pôr fim à rebelião. Os 2 reféns foram libertados, passaram por exames médicos e psicológicos e seguiram para casa na ambulância dos bombeiros. A Secretaria de Administração Prisional concordou em não transferir nenhum detento e concordou também em mudar o esquema de visitas. Será novamente reformulada a visita e eles terão direito a visitar normalmente. O que chama a atenção é que durante toda a rebelião, presos mantiveram contato com advogados e também com a imprensa através de telefones celulares. A Secretaria de Administração Prisional vai abrir uma investigação para apurar como estes aparelhos entram na penitenciária. Os 102 presos do pavilhão 1 serão transferidos para outras alas até que os danos sejam reparados. O Corinthians não terá mais a presença de torcedores nos estádios durante os jogos pela Copa Libertadores. A Comebol, entidade responsável pelo torneio, determinou a punição ao time pela morte do torcedor boliviano Kevin Espada. Os jogadores do Corinthians tentam voltar à rotina, mas nas entrevistas a gente percebe que o futebol ficou em segundo plano. A gente ainda fala muito mais do ocorrido do que está acontecendo, do que vai acontecer. O assunto que Paulo André se refere é a morte do garoto boliviano de 14 anos, atingido por esse sinalizador lançado por torcedores corintianos na partida válida pela Libertadores. A tragédia continua repercutindo. O governo boliviano decretou a prisão preventiva dos 12 torcedores corintianos que haviam sido detidos após o jogo. Eles responderão pelo crime de homicídio e foram transferidos para um presídio na cidade de Oruro. No Brasil, a atitude dos torcedores respingou no clube. A Confederação Sul-Americana de Futebol puniu preventivamente o Corinthians. A partir de agora, quando o clube mandar seus jogos pela Libertadores aqui no Pacaembu, terá de fazer isso sem a presença dos torcedores nas arquibancadas, com os portões fechados. Como é que o clube controla um torcedor isolado que entra lá e faz uma maluquice? Prejuízo para os cofres do clube, transtorno para quem já tinha comprado ingresso para essas partidas. Eles podem reaver esse dinheiro, só que o importante para a gente não é o dinheiro em si, é ver o jogo, é estar lá, é estar presente. O Corinthians recorreu e vai tentar reverter a decisão da Comebol. E olha só, no portal R7 você vê uma reportagem sobre o prejuízo financeiro do Corinthians por causa da morte desse torcedor boliviano. Acesse r7.com. Motoboys param o centro de Brasília por quase 1 hora em protesto às novas normas do Conselho Nacional de Trânsito. A partir de agora devem instalar equipamentos como antena corta-pipa, protetor de pernas e coletes luminosos. Aqueles que não cumprirem as normas estão sujeitos à multa e à apreensão da moto. 4 pessoas foram presas acusadas de atear fogo numa base da Polícia Militar na cidade de Lages, Santa Catarina. Já são mais de 110 atentados no estado desde o dia 30 de janeiro. A tragédia do Palace 2 completa 15 anos e 120 moradores continuam sem receber a indenização. Os valores deixaram de ser pagos após a morte de Sérgio Naia, responsável pela construção do prédio que desabou, matou 8 pessoas e deixou 150 famílias desabrigadas.
A presidente Dilma Rousseff desembarcou agora à noite na Nigéria para um fórum empresarial. Durante o dia, ela participou da cúpula América do Sul-África na Guiné Equatorial. Ao som de tambores e dança tribal, foi aberta a reunião dos líderes de 66 países da África e da América do Sul. Num discurso, a presidente Dilma destacou as oportunidades de crescimento do bloco da ASA. Foi-se o tempo em que nós éramos parte de uma periferia distante. O mundo em desenvolvimento tornou-se vital para a economia global e já responde por mais da metade do crescimento econômico. Dilma defendeu a ampliação do poder dos países em desenvolvimento nas rodas globais, inclusive na Organização Mundial do Comércio, FMI e ONU. Nada justifica que a África e a América do Sul permaneçam sem representação. A presidente Dilma não descartou a criação de um fundo para financiar projetos nos países da África. Ela até anunciou a formação de um grupo de trabalho para pôr de pé a ideia. Na prática, a presidente adiou a questão para um futuro incerto. Na foto oficial, ficou clara a ausência da maioria dos sul-americanos. Pela Venezuela, compareceu o chanceler Elias Milano, que confirmou complicações respiratórias voltam a afetar a saúde do presidente Hugo Chávez. De complicação em matéria respiratória do comandante-presidente Hugo Chávez. O governo federal divulgou hoje mais um balanço do PAC 2, a segunda fase do programa de aceleração do crescimento. As obras concluídas até agora representam perto de 330 bilhões de reais, quase a metade dos investimentos previstos para os 4 anos do PAC 2, que termina em 2014. O setor de energia foi o mais beneficiado, com mais de 100 bilhões de reais, seguido por transportes e saneamento. E o Brasil teve o pior janeiro dos últimos 4 anos na criação de empregos com carteira assinada. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho registrou no mês passado a geração de 28.900 postos de trabalho. Isso representa uma queda de 75% na comparação do mesmo período em 2012. Por outro lado, os gastos de brasileiros no exterior batem um recorde histórico. Segundo o Banco Central, em janeiro deste ano, as despesas no exterior somaram quase 2 bilhões e 300 milhões de dólares, um aumento de 15% sobre janeiro de 2012. Já os turistas estrangeiros gastaram no Brasil um total de 695 milhões de dólares, 1 bilhão e 600 milhões de dólares menos do que os gastos dos brasileiros lá fora. E uma vitória para a família brasileira do menino Sean Goldman, que vive hoje com o pai nos Estados Unidos. A Justiça do Estado de Nova Jersey considerou inadequadas as exigências feitas por David Goldman, que impediam a avó de visitar o garoto. Sean está hoje com 12 anos. Há 3, a avó materna, Silvana Bianchi, luta na justiça para rever o neto. Mas, para permitir o encontro, o pai faz exigências. Entre elas, de que, neste encontro, não se fale português. Sean viveu com a família brasileira até que o pai ganhasse a guarda e o levasse para os Estados Unidos. Ainda não há um prazo definido para que a visita aconteça. Os motoristas que pretendem viajar para o litoral paulista devem adiar a viagem por causa da forte chuva que atingiu a região. Vale o alerta, né? A rodovia Imigrante sentido capital paulista continua interditada devido à queda de uma barreira no quilômetro 52. A rodovia Anchieta também teve queda de barreiras por causa da chuva, mas as pistas já foram parcialmente liberadas. Portanto, fica o alerta aí, cuidado, fim de semana na praia, talvez dessa vez não, hein? Uma massa de ar seco deixa o tempo firme no sul do país em boa parte do fim de semana. Em São Paulo, céu nublado e o ar frio diminuem o calorão no sábado. O satélite mostra que uma frente fria já avança sobre o estado de São Paulo. Amanhã o sistema se afasta, mas os ventos úmidos do oceano causam nebulosidade e chuva de Santa Catarina até o estado paulista. O restante do país é a combinação de calor e umidade que provoca pancadas fortes de chuva. Céu aberto nas áreas amarelas, aqui do sul e do nordeste. No domingo à noite, a fronteira com o Uruguai tem temporais, com a chegada de uma nova frente fria.
No Rio de Janeiro, fim de semana de muito calor e chuva à tarde. A máxima é de 36 graus. Em Salvador, vai dar praia. E a máxima é de 33. Mais uma história da onda de crimes em São Paulo. Um homem foi abordado por criminosos quando parou o carro num cruzamento de uma área nobre da cidade. O motorista acelerou e foi baleado pelos ladrões que fugiram sem levar nada. Esse homem tentou socorrer o motorista. Ele estava reagindo, tentando reagir. Ele lutava pela vida nitidamente. Rubens Armando Varela Júnior morreu horas depois no hospital. O empresário mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estava em São Paulo a trabalho. A família foi avisada pela polícia do assassinato. O empresário estava parado esperando o semáforo abrir em uma avenida movimentada da zona sul da capital. 2 assaltantes armados tentaram roubar a caminhonete. Rubens teria reagido ao assalto e a dupla atirou contra a cabeça da vítima. O empresário foi baleado neste cruzamento. Mesmo ferido, conseguiu atravessar a avenida, bateu em um carro e só parou quando a caminhonete atingiu o muro desta casa. Os bandidos roubaram um outro veículo e fugiram. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Rubens estava sozinho na caminhonete. No veículo, os policiais encontraram uma mala de viagem, documentos e o projétil que atingiu a cabeça do empresário. Todo mundo não só assustado, nós estamos apavorados, porque aqui era um bairro super tranquilo até 3 anos atrás, 4, e de um tempo para cá, cada semana tem notícia de um assalto, de um crime, tentativa de entrar nas casas e tal. Então está todo mundo apavorado, desesperado. A médica suspeita de antecipar a morte de pacientes num hospital do Paraná diz que é vítima de uma sucessão de erros da polícia. Mas hoje a família de uma paciente que morreu na UTI fez mais uma denúncia contra essa médica. Lindinalva Silva estava grávida de gêmeos. Em novembro do ano passado, deu entrada no hospital para fazer o parto, mas não saiu. Devido a complicações na cesariana, ela foi parar na UTI, onde passou 16 dias e não resistiu. 3 dias antes de morrer, escreveu este bilhete, em que pedia ajuda à família. Neste trecho, ela diz: "Eles querem me matar. Hoje eles já tentaram 2 vezes e disseram que eu sou o bicho duro de morrer." Ela termina o texto dizendo: "Se você deixar, é minha morte." Olha, se eu soubesse de tudo isso que está acontecendo, eu pegaria essa carta e tiraria ela de lá. Isso aí eu fazia. Tiraria ela de lá mesmo, né? Se arrepende de não ter feito isso? Me arrependo bastante. A mulher estava na UTI chefiada pela médica Virgínia Soares de Souza, que é investigada pela polícia por antecipar a morte de pacientes usando procedimentos médicos. Mas tenho certeza que ela tirou a vida da minha irmã. Hoje a médica rompeu o silêncio. Por meio de uma nota apresentada por advogados e pelo filho, ela se diz vítima de uma sucessão de erros da polícia e afirma que as investigações não provam sequer a existência do fato, quanto mais a materialidade de qualquer crime. Por ter um temperamento forte, ela criou muito mais inimigos dentro do hospital do que amigos. E ela poderia ser acusada de várias coisas nesse sentido, mas não de falta de compromisso com o paciente. De acordo com a defesa, não há provas que incriminem a ex-chefe da UTI. Segundo os advogados, para a prisão, a polícia se baseou apenas em depoimentos de ex-funcionários que teriam feito as acusações para prejudicar a médica. Está sendo o maior erro da história da Polícia Civil do Paraná no que concerne investigações. A médica continua presa. A defesa deve pedir a liberdade na semana que vem. E agora vamos voltar a falar da condenação de Gil Rugai com Eduardo Ribeiro, que continua no Fórum da Barra Funda. Eduardo, uma curiosidade muito grande das pessoas é como é que é a votação lá na sala secreta, quando os jurados se reúnem. Você tem detalhes disso pra gente? Temos sim, Ana. São 7 pessoas da sociedade, 7 pessoas como nós, não é? Isso aconteceu na sala secreta, logo depois do almoço, uma sala que fica atrás do plenário do Tribunal do Júri. Vamos mostrar uma ilustração aqui para que as pessoas possam entender como isso tudo funciona. A sala secreta, o juiz é quem coordena. É uma mesa, o juiz estava à frente, estavam também o promotor, Rogério Zagallo, os advogados, Marcelo Feller e Tiago Anastácio, e os 7 jurados, 5 homens e 2 mulheres. Cada um dos jurados tinha 2 pedaços de papel na
na mão um escrito sim, o outro não. Quando a votação chegou a 4 sim e 1 não, a votação se encerrou, Gil Rugai estava condenado. A pergunta era: você absolve o réu, ou melhor, você condena o réu, para essa nossa ilustração? Agora, uma curiosidade, Percival de Souza, que é comentarista de segurança da Rede Record. Nós apuramos, e esse dado é exclusivo, que promotor e defesa tiveram a curiosidade de saber qual era o voto, qual seria o voto dos outros 2 jurados, que não precisaram votar pela legislação brasileira, porque chegamos à maioria. Eles absolveriam Gil Rugai, ou seja, o resultado da votação, contando os 7 jurados, seria 4-3. O que isso te diz? Isso significa que a tese da defesa, quer dizer, o investimento da defesa foi semear a dúvida e conseguiu deixar na dúvida várias pessoas que assistiram o julgamento, inclusive esses 2 jurados. Esses 3 jurados, né? Quer dizer, na verdade, prevaleceu por uma pequena diferença o argumento da acusação. Ou seja, se de um lado havia dúvidas quanto à autoria, por outro lado também havia dúvidas quanto ao álibi de Gil Rugai, para dizer que não estava no outro lugar, ou seja, que ele estaria num shopping na noite do crime. Ele não conseguiu provar isso. E esse é um julgamento que se refere a 9 anos, né? 9 anos atrás, ele foi adiado por 2 vezes, causou uma grande comoção. É um crime contra o pai, contra a madrasta, um rapaz de classe média alta. Vamos acompanhar um pouquinho sobre o retrospecto desses 5 dias de julgamento na reportagem de Vinícius Costa. No primeiro dia do julgamento, Gil Rugai chegou ao tribunal pela porta da frente, ao lado dos advogados e da família. Aparentava calma e se dizia confiante. Como é que está a expectativa, hein, Gil? A expectativa qual que é? Ser absolvido. Os promotores garantiam que o conjunto das provas era suficiente para a condenação, apesar de o crime não ter nenhuma testemunha ocular. A defesa contratou um perito para desmontar as provas e o trabalho da perícia e, logo no começo, sinalizou a estratégia de desqualificar também as testemunhas da acusação. Lá dentro, no plenário, os 7 jurados ouviram 15 testemunhas, 5 da acusação, 7 da defesa e 3 convocadas pelo juiz. Uma das mais importantes foi o vigia que disse ter visto Gil Rugai sair da casa logo após o crime. Para a defesa, ele não tinha ângulo de visão e foi coagido pela polícia. Outro interrogatório polêmico foi o do instrutor de voo de Luiz Carlos Rugai, que teria ouvido ele dizer que o filho, Gil, era perigoso e que estava roubando a empresa. O Luiz Carlos disse para essa testemunha, numa conversa, até em tom de desabafo, que o Gil Rugai, na noite anterior a esta conversa, teria lhe dito: pai, me desculpe, na minha cabeça eu só quero te f***. A defesa relacionou a família do piloto ao tráfico de drogas internacional. E esse aeródromo ou aeroclube de Itu é a principal rota de entrada de cocaína do país. Desse embate veio o primeiro de vários bate-bocas entre promotores e advogados de defesa, que se repetiram durante todo o julgamento. Outra discussão foi sobre a marca encontrada na porta da sala onde Luiz Carlos Rugai foi morto. Para a acusação, totalmente compatível com o pé de Gil. Para a defesa, um laudo cheio de falhas que inclusive trocava o pé direito pelo esquerdo na apresentação do perito. Além de apontar falhas nas perícias, a defesa questionou a investigação. Acusou a polícia de direcionar a culpa somente para Gil Rugai. Em nenhum momento, Gil Rugai deu entrevistas. A partir do 3º dia, passou a entrar no fórum pela porta dos fundos. Nós não queremos o Gil pressionado, tenso. Ontem, em depoimento, Gil Rugai negou mais uma vez o crime. Na saída, seus advogados mostravam cada vez mais confiança na absolvição. O último dia de julgamento, o mais importante, foi também o mais rápido de todos. Com menos de 4 horas de sessão, os jurados já haviam se reunido na sala de sentença para votar pela condenação de Gil Rugai. E o Jornal da Record volta a falar ao vivo do tribunal, de onde Gil Rugai, publicitário de 29 anos, saiu condenado, mas livre. Você acompanha os instantes em que ele saiu daqui,
8h10 da noite, no carro da família, no banco de trás, de camisa, paletó, mas já sem gravata. Ele foi para a casa da avó materna em Perdizes e sem escolta policial. Nossa câmera se aproxima do banco de trás e mostra um instante em que Gil Rugai aparece lá. Percival de Souza continua aqui ao meu lado e é bom que se diga, inclusive, Percival, que ele olhou o tempo todo, mesmo durante o momento da sentença, em que o juiz disse que ele foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão, olhou compenetrado, sem abaixar a cabeça. Às vezes ele baixava os olhos para o chão, mas olhando fixamente para o juiz. Que lições esse julgamento tão midiático, tão televisionado, eu não me lembro de um em que a sentença foi transmitida com áudio e vídeo, que lições ele deixa? A lição principal que fica é que a defesa e nem a acusação podem subestimar a inteligência e a capacidade dos jurados. Ou seja, a reação dos jurados foi contrária ao fato do vigia, principal testemunha, por colocar Gil Rugai no cenário dos fatos, no cenário em que o pai dele e a madrasta foram assassinados, pelo fato dele ser semi-analfabeto, ele foi ridicularizado. Os jurados tiveram uma reação favorável a ele. E segundo a porta que teria sido derrubada com um pontapé, ela desapareceu. Mas não desapareceu no Instituto de Criminalística, desapareceu aqui no fórum, onde nós estamos, Eduardo. Ninguém achou até agora. Isso pegou muito mal para a defesa na hora de se tomar uma decisão. Antes de uma pergunta da Ana Paula, um detalhe. Logo depois de proferir a sentença, de anunciar a sentença, o juiz Adilson Palkowski começou a fazer uma série de agradecimentos aos advogados, aos promotores. Inclusive, no finalzinho do discurso, ele disse: eu agradeço também a minha mulher e a minha sogra. Foi o único instante que eu vi lá dentro e que os nossos produtores acompanharam, em que todos riram, inclusive Gil Rugai. Pôde-se ouvir uma gargalhada do réu que estava sendo condenado a 34 anos de prisão quase. Ana? Ele é, no mínimo, uma pessoa muito fria, né? Obrigada, Eduardo. Boa noite, Percival. Eu queria fazer uma pergunta para o Percival. Tudo bem, está condenado por 4 votos a 1, mas a gente já sabe que 2 outros seriam também pela não condenação, pela absolvição de Gil Rugai. Ou seja, nesse ponto, a defesa foi muito competente, colocando dúvidas na cabeça dos jurados, como você disse agora há pouco. Isso pode ajudar na tentativa da defesa de anular esse julgamento ou de apelar para que a sentença seja menor? Ana, a defesa vai ter que convencer o Tribunal de Justiça, onde será feito o recurso, de que a decisão que acaba de ser tomada é contrária à prova do processo, à prova dos autos. Terá que convencer nesse sentido. Ao mesmo tempo, a defesa investiu muito nessa tese de semear a dúvida, que ela não surtiu os efeitos desejados. Agora, a principal discussão é sobre o mundo jurídico, Ana Paula. Ou seja, uma decisão de primeira instância como essa aqui não vale mais nada. Os recursos são automáticos. Ninguém, mesmo condenado a uma pena longa, fica preso. Aliás, o próprio promotor do caso, Ana Paula, para você ter uma ideia, disse que não consegue convencer nem os alunos dele, que ele é professor de direito, e muito menos os colegas dele de qualquer parte do mundo, Ana Paula. Vale lembrar também que todo esse julgamento ocorreu diante de um contexto milionário, uma herança de 16 milhões de reais. Vamos entender agora na reportagem de Natália Leite como Gil Rugai continua tendo, mesmo condenado, direito ao dinheiro do pai. Mesmo condenado, Gil Rugai deve receber 25% de todo o patrimônio, estimado em mais de 15 milhões de reais. O irmão, Léo Rugai, também deve ficar com 25%. E a família de Alessandra Troitino, a madrasta que também foi assassinada, terá direito à outra metade dos bens. Para mudar esse quadro, o irmão precisaria ter apresentado à Justiça um pedido de declaração de indignidade de Gil à herança. O prazo para isso venceu em 2008, 4 anos depois do crime. Como Léo Rugai acredita na inocência do irmão, ele não abriu esse processo. O assistente de acusação, contratado pela família de Alessandra, confirma: não há o que fazer quanto ao direito de Gil aos bens. A indignidade quem tem que solicitar é o Léo Rugai e não a família da Alessandra. O patrimônio de Luiz Carlos Rugai e Alessandra Troitino inclui motos, carros raros, barco ultraleve, aplicações financeiras e imóveis. A mansão onde o casal vivia na zona oeste de São Paulo tem quase 1.000 metros quadrados. Em relação à condenação, 33 anos e 9 meses de prisão. Vale lembrar aqui que a defesa vai apresentar um recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo nos próximos 10 dias. Percival de Souza e eu encerramos nossos trabalhos aqui com essa imagem do fórum vazio atrás de nós, muito diferente nos últimos 5 dias. Obrigado, Percival. Boa noite. Boa noite. Ana, Celso.
Parabéns, Eduardo, Percival e toda a equipe que trabalhou na cobertura desse julgamento. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Um bom fim de semana para você. Boa noite, até segunda.